Bem-vindos ao Cocura. Este que é o seu guia para ter uma organização forte e crescente, para transformar os seus sonhos em um impacto real. Eu sou o Felizardo Manuel e hoje vamos explorar o nível mais avançado da comunicação organizacional. Vamos perceber como organizações maduras, elas usam a comunicação estratégica para liderar setores, influenciar políticas e criar mudanças sistêmicas e duradouras. Então, se seguiram a jornada desde o princípio ou desde as comunicações básicas até sistemas estratégicos, agora chegou o momento decisivo. Já não mais vamos tratar apenas de comunicar o vosso trabalho, mas de posicionar a vossa organização como voz autoritativa que molda o discurso público e influencia decisões que afetam toda a sociedade em si. Este é o território das organizações verdadeiramente maduras. Elas entendem que comunicação avançada é um instrumento de poder que permite não apenas implementar programas, mas liderar movimentos sociais, influenciar políticas governamentais e estabelecer novos padrões para todo o setor a qual ela opera. Entenda, a diferença entre organizações que simplesmente fazem bom trabalho e aquelas que transformam sistemas inteiros está na capacidade de comunicar com autoridade, construir narrativas poderosas e mobilizar coalizões para mudanças. E estas organizações não apenas respondem ao ambiente, elas moldam o ambiente através da comunicação estratégica e sofisticada. E hoje nós vamos descobrir como transformar a vossa experiência e credibilidade numa plataforma de liderança que influencia muitos além da vossa operação do dia a dia. E para isso vamos tratar aqui sobre alguns segmentos. O primeiro segmento, contando histórias de uma forma avançada e narrativas organizacionais. Percebam que organizações maduras, elas possuem algo único. Anos de experiência, dados robustos e história de transformação que, quando bem organizadas, essas histórias, elas tornam-se narrativas organizacionais poderosas que posicionam a organização como um agente de mudança sistêmico. A habilidade de contar histórias de uma forma mais avançada vai muito além de partilhar casos individuais de sucessos. Trata-se de construir narrativas estratégicas que conectam o trabalho específico da vossa organização a tendências sociais maiores, demonstrando como a vossa abordagem ela pode ser replicada e estabelecida dentro da organização, fazendo com que a mesma torne-se então uma líder intelectual no setor a qual atuam. E para isso, vamos abordar aqui alguns níveis de arquitetura de narrativa organizacional. Para o primeiro nível, nós temos a narrativa macro, que é sobre a transformação que está a liderar na sociedade. Por exemplo, uma organização de agricultura não conta apenas sobre os aumentos da produtividade, mas sobre a revolução sustentável que está a transformar comunidades rurais em Moçambique. E para o segundo nível, nós encontramos ali então o desenvolvimento de narrativas de programas que mostram como diferentes iniciativas elas contribuem para esta transformação maior dentro da comunidade. Então, cada programa ela torna-se um capítulo numa história mais ampla sobre mudanças sociais direcionadas à área de atuação. E para o terceiro nível, é onde usa-se histórias específicas de beneficiários, mas não apenas para ilustrar o impacto, mas para humanizar tendências maiores e tornar conceitos complexos acessíveis a diferentes audiências. Olha, o segredo está em criar conexões claras entre esses níveis. Quando falam sobre, por exemplo, a história de João que triplicou a sua colheita, então há uma necessidade
de conectar essa transformação individual a narrativas maiores sobre segurança alimentar e propriedades rurais. E um outro exemplo é quando apresentam dados sobre 500 famílias que foram beneficiadas com as atividades desenvolvidas pela sua organização. Então, existe uma necessidade de enquadrar esses números com evidência de uma abordagem que pode transformar todo o setor da agricultura. Essas narrativas interligadas, elas mostram como diferentes programas se reforçam de forma mútua. Por exemplo, a formação agrícola, ela conecta-se com o microcrédito rural, ou seja, pequenos grupos de poupança, que também vão conectar aos mercados locais, criando assim uma história coerente sobre o desenvolvimento rural integrado. Desta forma, a vossa organização ela irá contar histórias associadas a dados que vão transformar estatísticas em narrativas visuais e convincentes. Em vez de simplesmente apresentar que aumentar o rendimento em 150%, por exemplo, criam então uma visualização que mostra a jornada de transformação ao longo do tempo, comparações com métodos tradicionais e projeções do impacto se a abordagem for adaptada à escala nacional. Estas narrativas, elas tornam-se ativos estratégicos reutilizáveis. Então, a mesma história central pode ser adaptada para relatórios anuais, propostas de financiamento, apresentações governamentais e conferências internacionais, sempre mantendo consistência enquanto se ajusta ao contexto específico a qual a vossa organização pretende alcançar.